Bom dia, segundo ano. Começando o dia, galo cantando, passarinho, tudo. Você já acordou, você já está animado, você já leu a sua Bíblia hoje? Então vamos começar. Gente, nós vamos corrigir o trabalho avaliativo 2. E eu vou começar com a primeira questão, não esquecendo que a primeira questão minha pode não ser a sua primeira questão, não tem problema nenhum. Você tem acesso, você pode depois procurar aonde está a questão. Primeira questão diz assim: um prisma triangular tem todas as arestas congruentes e 48 metros quadrados de área lateral. Área lateral, 48 metros quadrados. Você tem que entender que quando a gente fala que nós temos o prisma triangular, você tem a base do prisma é um triângulo. Se a base do prisma é um triângulo, significa que você tem três lados retangulares. E esses lados retangulares são iguais. Então eu teria aqui, ó, três lados em forma de retângulo, que eu vou chamar de A e A. Por quê? Porque ele disse que é um prisma triangular com as arestas todas congruentes. Então entenda que a minha base é um triângulo equilátero. Claro, como é um prisma, você tem duas bases. E os seus lados, os seus três lados, são três retângulos. Não são três retângulos, na realidade você tem três quadrados, ok? E ele fala que a área lateral é 48 metros quadrados. Legal! A área lateral desse prisma é exatamente 3 vezes lado, ok? Por que 3 vezes? Porque você tem 3 lados. Lado vezes lado, porque os lados são iguais. Que eu posso chamar aqui, eu chamei de A também, não faz diferença. A área lateral foi dada. A área lateral é 48. É igual a 3 vezes L ao quadrado. Gente, o 3 está multiplicando, ele vai dividindo. Então eu teria aqui, ó, 48 sobre 3 é igual a L ao quadrado. 48 dividido por 3, nós temos exatamente 16, é igual a L ao quadrado. Expoente 2 vem em forma de mais ou menos raiz, só que como nós estamos trabalhando com medida, utilizaremos que L é 4. A pergunta é qual é o volume? Eu achei o lado, não esquecendo que este lado é arestas, são as arestas, e também a altura do prisma, porque é um prisma com todas as arestas congruentes. Bom, se ele quer volume, volume é área da base vezes altura é 4. Área da base, não esqueça que é um triângulo equilátero. Então você tem L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, que é a área da base, vezes a altura, que é 4. Cortamos. L para mim é exatamente 4, vezes 4, 16. Logo, meu volume é 16 raiz de 3 metros cúbicos. Era uma resposta aberta, 16 raiz de 3 metros cúbicos. Número 2. A questão 2 é uma questão simples. Ela diz assim: calcular em litros. Não esqueça do que está sendo pedido. O volume de uma caixa d'água que tem a forma de um prisma reto, de aresta lateral 6 metros, sabendo-se que sua base é um losango. Quando fala de prisma, eu sempre preciso saber qual é a base. Ah, ele quer volume, então eu preciso de área da base. Então começa aqui, área da base, e a minha base é o losango. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. As diagonais que foram dadas é 7 vezes 10, tudo em metros, dividido por 2. 10 e 2 a 5. 7 vezes 5, 35 metros quadrados. É a minha base. Como ele está pedindo volume e é um prisma, nós não vamos dividir, então nós vamos ter área da base, que é 35, vezes a altura. Ele disse que a aresta lateral mede 6 metros. Bom, se a aresta é o volume de uma caixa d'água em forma de um prisma reto, de aresta lateral 6 metros, sabendo-se que sua base é um losango cujas diagonais medem 7 e 10.
Bom, a minha altura aqui, eu tenho 6. Então, ó, vezes 6. 6 vezes 35, 210 metros cúbicos. Só que ele não quer em metros, ele quer em litros. Se eu estou em metros, para andar para litro, nós vamos andar 3 casas. Então, eu teria 210 mil litros. Ok? Resposta, 210 mil litros. Questão número 3. A questão número 3 diz assim: diminuindo-se de uma unidade de comprimento a aresta de um cubo, o seu volume diminui 61 unidades. Ó, então eu tenho um cubo, vou fazer só o quadradinho, tá, pessoal? Não vou fazer o cubo, não. Eu tenho um cubo, são 3 dimensões, e são 3 dimensões iguais. Eu vou chamar as dimensões de A. Só que eu vou diminuir uma unidade. Então, na realidade, é A menos 1, A menos 1, as 3 dimensões A menos 1. E ele fala que o volume também, a resposta, o volume é 61 unidades a menos. Legal, então, preste atenção comigo aqui. Se eu fosse fazer o volume sem essa subtração de unidades, o volume seria A ao cubo, certo? O volume seria as 3 dimensões multiplicando. Legal? Só que agora, as minhas arestas, aqui eu teria A vezes A vezes A. Só que as minhas arestas agora é A menos 1 vezes A menos 1 vezes A menos 1. Se você olhar, nós temos aqui um produto notável. Então, olha como eu vou escrever. A menos 1 ao quadrado vezes A menos 1. Que seria ele multiplicando 3 vezes. Isso é igual ao volume. Quem que é o volume? O volume seria A ao cubo. Só que diminuindo 61 unidades. Perceba, eu peguei exatamente o que seria o original, diminuí o menos 1 e diminuí o menos 61, igualando. Bom, produto notável, quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, A vezes menos 1 dá menos 1, sempre o dobro, menos 2A. Isso aqui, vou multiplicar por A menos 1. É igual, gente, A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes menos 1, menos A ao quadrado. 1 vezes A dá A. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2A vezes A, menos 2A ao quadrado. Menos 2A vezes menos 1 dá mais 2A. Depois a gente coloca a igualdade. Agora, arrumando para resolver, A ao cubo só tem esse, então eu repito, A ao cubo. A ao quadrado negativo menos 2A ao quadrado, eu vou ter menos 3A ao quadrado. Aí nós temos 1A mais 2A, eu vou ter mais 3A. E repito aqui o menos 1. Gente, isso aqui é igual a A ao cubo menos 61. Como eu tenho uma equação aparentemente terceiro, mas você vai ver que não é. Então, eu vou igualar a zero. Então, eu passo A ao cubo negativo mais 61 igual a zero. Gente, A ao cubo positivo ao cubo negativo, cortei. Gente, mais 61 menos 61, eu vou ter mais 60. Olha o que vai acontecer. Menos 3A ao quadrado, mais 3A, mais 60. Eu vou dividir toda essa equação por menos 3, para o A ao quadrado aqui ficar positivo, tá, pessoal? Posso virar minha folha? Tirar o print. Vou continuar do outro lado. Então, vamos comigo? Ó, menos 3A ao quadrado, mais 3A, mais 60, igual a zero. Então, agora, eu vou dividir isso aqui por menos 3. Vamos juntos? Então, olha só, menos 3A ao quadrado dividido por menos 3 vai dar A ao quadrado positivo. Comigo aqui, ó, A ao quadrado positivo. Eu estou dividindo por menos 3. Você sabe que eu posso fazer isso desde que eu faça na equação inteira. Mais 3A vai ficar menos A. E por último, mais 60, porque eu tenho 61 menos 1. Mais 60 vai ficar menos 20. Igual a zero. A ao quadrado, menos A, menos 20. 2 números multiplicando, menos 20. 2 números somando, 1 positivo, 4 e 5, né? Não tem nem o que pensar. Como a minha soma é positiva, o meu menor vai ser negativo. Gente, eu estou trabalhando com medida. Eu não posso aceitar medida negativa, então não vou aceitar o A.
o menos 4? Eu acabo de achar que A é 5. Legal. O que ele está pedindo aqui? Ele está falando assim, a área total desse cubo. Área de um cubo? Olha o que é a área do cubo. O cubo tem 6 lados, certo? O cubo tem 6 lados iguais. Então, eu vou ter 6 vezes. Como são 6 quadrados, e eu acabei de achar que a aresta mede 5, então, cada quadradinho, ó, preste atenção. Cada quadradinho mede 5. 5 e 5. A área de um quadrado, 5 vezes 5, 25. Só que eu tenho 6 quadrados. Então, agora a gente multiplica. A área total, está sendo pedido a área total, né? A área total desse cubo é 6 vezes 25. 6 vezes 25, eu tenho exatamente 150 metros quadrados de área desse meu cubo. Número 3, agora eu vou fazer a questão número 4. A questão número 4 diz assim, ó. Se o apótema de uma pirâmide... Gente, olha aqui, ó. Tenho aqui comigo. O apótema de uma pirâmide. Tá aqui o apótema, certo? Eu não sei qual é a base. A apótema de uma pirâmide mede 17. Então, essa medida aqui é 17. E o apótema da base mede 8. Tá aqui, pessoal. Olha o apótema da base. O apótema da base vai do centro da base até o centro do lado. Então, eu tenho a apótema da pirâmide, que é essa linha em vermelho, e o apótema da base, que é essa linha em amarelo. O apótema da pirâmide mede 17. O apótema da base mede 8. Ele quer a altura. Se você olhar aqui, fixar, você tem um triângulo retângulo. O apótema da pirâmide é a hipotenusa. O apótema da base é um cateto. E estamos procurando outro cateto, que é a altura. Então, tá aqui, pessoal, simples assim. A hipotenusa é o apótema da pirâmide, que é 17 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado. É igual. O apótema da base é um cateto. Eu tenho, então, 8 ao quadrado. Mais a altura, que é o outro cateto, que eu também estou à procura. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, 289. 8 ao quadrado, 64 mais h ao quadrado. 64 vai diminuindo. 289 menos 64, eu vou ter 225, igual a h ao quadrado. Expoente passa em forma de mais ou menos, só que aqui eu não posso utilizar o negativo porque é uma medida. Então, raiz de 225 é exatamente 15. Logo, eu acabo de achar que a minha altura mede 15 metros, a altura dessa pirâmide. Ok? Belezinha? Sem brigas, sem confusões. Número 5. A questão número 5 diz assim: sabe-se que um cilindro de revolução de raio igual a 10 centímetros, raio é igual a 10 centímetros, quando cortado por um plano paralelo ao eixo, a uma distância de distância aqui de 6 centímetros, desse eixo, apresenta seção retangular equivalente à base. Olha, isso é interessante. Seção retangular equivalente à base. Pessoal, eu não tenho essa figura aqui comigo, mas eu tenho um exemplo que eu posso mostrar. Olha o exemplo que eu posso mostrar para vocês. Isso aqui é uma seção, mas essa seção, ela está cortando exatamente ao meio. Na realidade, não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Aqui, gente, primeira coisa, ele fala que é um cilindro de revolução. É como se eu tivesse isso aqui, um eixo e esse retângulo aqui, ó. Certo? Tem esse retângulo. A partir do momento que você rotaciona isso aqui, a partir do momento que ele rotaciona, ele vai dar um retângulo. O que você tem que entender aqui, muito sério? Base do retângulo, olha só, a base do retângulo, essa base do retângulo vai ser exatamente o raio.
Você tá vendo aqui, né? Porque a partir do momento que gira, ele vai ser o raio. Então, a base do retângulo é exatamente o raio do círculo. Da base, né? Da base do cilindro. A altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro, ok? Base do retângulo é o raio da base do cilindro. A altura do retângulo é a altura do cilindro. Legal! Nós sabemos, aqui ele está pedindo exatamente o volume desse cilindro, em centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui que o volume é a área da base vezes a altura. O que você tem que entender é assim, ó, que essa seção ela aconteceu exatamente a 6 centímetros do, deixa eu ler aqui, ela aconteceu a 6 centímetros do eixo. Eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, não é o desenho do cilindro, claro, eu vou fazer apenas da base. Na realidade, eu teria isso aqui, pessoal, ó. Esse aqui seria o meu eixo, tá, ó, seria isso aqui seria meu eixo. O que aconteceu? Essa seção está exatamente, esse retângulo, ele está exatamente a 6 centímetros do eixo. Perceba, eu vou colocar apenas uma corda, gente. Ó, apenas a corda. E essa, aqui está o centro. Esse centro aqui está exatamente a 6 centímetros. Ó, 6 centímetros. Não esqueça que daqui até aqui eu tenho um raio. Del, mas aqui tá... Tudo bem, mas eu quero o triângulo. Estou carente desse triângulo. Então, olha só. Daqui a daqui é 6, que é a distância da seção até o centro. Ele disse que é 6. O raio, ele afirma para mim que o raio é 10 centímetros dali. Gente, o que ele está pedindo? Ele está pedindo exatamente essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, que é exatamente a medida da seção, ó. Tá vendo aqui? A medida da seção. E essa seção, não esqueça que essa seção retangular é equivalente à base. Gente, eu fazendo o Pitágoras aqui, vou chamar de, sei lá, de X. Eu fazendo o Pitágoras aqui, eu vou estar achando a metade dessa medida. Que nesse caso meu aqui, na minha figura aqui, é o raio. Mas no caso que ele disse, não, porque a seção dele está acontecendo mais ou menos aqui, ó. Ela não aconteceu no centro. Então eu vou achar, gente, a gente chegou aqui num triângulo pitagórico. Olha só, é o triângulo 3, 4, 5. Só que aqui multiplicado por 2, 6, 8 e 10. Então eu acabo de achar que x é 10. Se não, desculpa, 8. Se não, você pode fazer 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Você vai achar que x é igual a 8 centímetros. Gente, a partir do momento que a gente achou que a medida desse pedaço aqui é 8, a medida dela inteira vai ser 2 vezes 8. Ou seja, esse lado aqui vai ser exatamente 16. Gente, se a base da seção, olha agora, se a base da seção é paralela ao eixo do cilindro, a base da seção é paralela ao eixo do cilindro. Legal, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a área desse retângulo, a área da seção. A área da seção, gente, vai ser exatamente 16, olha só, a área da seção... Ah, e outra coisa, não esqueça que a área da seção é igual à área do cilindro. A área da seção é igual à área do cilindro, porque são equivalentes, como diz o problema. Então, eu teria aqui, ó, a área da base é igual a πr ao quadrado. Π vezes 10, porque o meu raio é 10 ao quadrado. Então, eu acabo de achar aqui que a área da base é 100 vezes π. Legal, só que, gente, eu não tenho a altura desse cilindro. Não tenho. E é aqui que eu vou achar agora a altura. Por quê? Olha só, gente, a área da seção é base vezes altura.
A base nós acabamos de achar que é 16. Então, eu vou falar que a área da seção, que é igual à área da base do cilindro, eu vou falar que é 16 vezes a altura, é igual a 100 vezes π. Gente, a minha altura vai ser 100 π sobre 16. Que eu posso simplificar isso aqui. 100 π vezes 16 vai dar exatamente... Desculpa, 100 π dividido por 16. Vai dar igual a 25 π sobre 4. Gente, eu vou usar esse pedacinho aqui, ó, para terminar aqui. 25 π sobre 4. A altura. Então, a altura, 25 π sobre 4. Só que o problema tá pedindo o volume. Haha! Copia aqui, pessoal, rapidinho, para eu não precisar embolar. O volume desse cilindro, tá aqui? O volume desse cilindro. Posso trocar a folha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei. O volume desse cilindro, continuando. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A área da base, nós tínhamos achado que a área da base era 100 π. 100 π. E a altura, nós acabamos de achar que é 25 π sobre 4. Gente, 100 dividido por 4 dá 25. Então, eu teria 25 π vezes 25 π. 25 vezes 25, 625. Π vezes π, π ao quadrado. Eu acabo de achar que o meu volume é 625 π ao quadrado, centímetros cúbicos. Era isso aí, simples assim. Acabamos de achar essa questão. Bom, indo agora para a questão 6. Questão 6, nós temos a seguinte questão. A altura de um cone circular, legal! A altura do cone circular reto mede o triplo da medida do raio. A altura é igual a 3 vezes o raio. O comprimento da circunferência da base, o comprimento é igual a 8π centímetros. Então, qual é o volume desse cone? Ele quer o volume do cone. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Não esqueça que o cone você divide por 3. A área da base é um círculo. Eu não tenho raio. É πr ao quadrado, mas conseguimos achar a partir do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 8π. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Uhul! 2π multiplicando passa dividindo. Π com π, cancelamos. 8 dividido por 2 é 4. Então, meu raio aqui é igual a 4 centímetros. Bom, a partir do momento que eu achei o raio, acabei com o meu problema. Porque a altura, ele falou que é exatamente 3 raios. Então, se o raio é 4, a altura vai ser 12 centímetros. Bom, volume é área da base, ou seja, π vezes r ao quadrado, 16, 4 vezes 4, vezes altura, que é 12. Não esqueça de dividir por 3. 12 dividido por 3, eu tenho 4. 16 vezes 4, eu tenho exatamente 64π centímetros cúbicos de volume. E aí, nós acabamos de terminar essa questão número 6. Simples assim. Questão número 7. A questão número 7 não tem grandes problemas. Aliás, ela só tem solução. Questão 7 diz assim: um cilindro está inscrito em um cubo. Eu não vou desenhar, não vou me abestar a fazer isso aqui, mas o que eu sei, ó, que eu tenho quadrados, porque é o meu cubo, e o meu cilindro está exatamente, o cilindro tem a base circular. Esse aqui é o cilindro. Lógico, isso aqui agora sobe. Quando eu falo que está inscrito, significa que todos os lados do meu círculo vai encostar na aresta do meu quadrado. Lógico que ela vai subir também encostando na aresta.
Então, olha agora, pessoal, preste muita atenção. Então, olha o que ele diz. O cilindro está inscrito neste cubo, diagonal do cubo. Gente, o que seria a diagonal do cubo? Deixa eu relembrar para vocês. Estou sem o meu cubo aqui mostrando a diagonal, não tenho como mostrar a diagonal de um cubo. Ela vai de uma aresta aqui de cima e vem até a aresta aqui embaixo. E a gente já viu que a diagonal é exatamente a raiz quadrada de cada aresta ao quadrado. Se eu tivesse um paralelepípedo, mas aqui eu tenho um cubo, então aí eu posso somar, porque as arestas são iguais. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado, raiz. 3 não tem raiz, mas o a ao quadrado pode sair de dentro dessa raizinha, a raiz de 3. Este A aqui, pessoal, é o lado, ok? Então, eu já acabo de saber que diagonal é igual a raiz de 3. E ele disse que a diagonal mede 20. Legal, simples assim? Então, eu vou dizer que 20 é igual a raiz de 3. Não tenho a aresta, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo, 20 sobre raiz de 3 é igual a A. Claro que a gente sempre precisa racionalizar, mas nesse caso aqui eu vou seguir em frente. Se precisar racionalizar no final, tudo bem, mas de início eu vou deixar a minha aresta como sendo 20 sobre raiz de 3. Legal. Ele está pedindo para a gente calcular a área lateral do cilindro. Gente, a área lateral do cilindro é um retângulo, certo? Não esquecendo que a base do retângulo é 2πr, que é exatamente o comprimento da sua circunferência, vezes a altura do seu cilindro. No caso, a altura do meu cilindro é exatamente a altura do cubo, que é 20 sobre raiz de 3. Agora, quem que vai ser o meu raio? Simples assim, daqui até aqui, não é exatamente a mesma medida da aresta, 20 sobre raiz de 3? Então, o meu raio vai ser a metade. O meu raio, então, a metade de 20 sobre raiz de 3 é 10 sobre raiz de 3. Então, vamos comigo? A minha área lateral é igual 2πr, 2π vezes 10 sobre raiz de 3, vezes a altura. Quem é minha altura? A minha altura é exatamente o valor da aresta, 20 sobre raiz de 3. Gente, perceba, por que eu não racionalizei? Porque eu já estava enxergando que ia acontecer isso aqui. O que é raiz de 3 vezes raiz de 3? É 3. Então, olha o que eu vou ter aqui, pessoal. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20, eu tenho 400π sobre 3. Centímetros quadrados. Esta é a minha solução da área lateral, ou seja, do retângulo do cilindro. Esta é a minha solução. A número 8, a questão número 8, nós temos uma questão de ângulos. A questão número 8 diz assim, gente, comigo, juntinho de mim, olha só. Eu tenho esse círculo e ele coloca aqui, acho que é isso. Aqui e voltamos. Nossa, desenho super bem. Aqui é O, aqui é P, aqui é Q e aqui é R. Meus ângulos. Ele diz assim, os pontos O, P, Q, R pertencem a uma circunferência. Isso aí eu já sei porque eu já estou vendo. Sabe-se que POQ é igual a 3x mais 2. E que PRQ é igual a 110 menos 6x. Determine, respectivamente, o valor de x. Gente, ele pede o valor de x e o valor do ângulo O. Gente, entenda, quando eu falo POQ não é essa medida. POQ é essa medida aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá falando que o ângulo O, mede POQ, 3x mais 2. Entenda muito bem isso aqui. 3x mais 2 não é o arco. 3x é o ângulo O. Então, vamos junto comigo? Então, eu tenho aqui
este ângulo, ele enxerga este arco, ok? Legal. E este ângulo aqui, PRQ, ele também enxerga o mesmo arco. Então, o que eu posso dizer? Que 3x mais 2 é exatamente igual a 110 menos 6x. Entenda de novo, POQ é 3x mais 2. 3x mais 2 é exatamente o ângulo e não o arco, ok? PRQ é 110 menos 6x. PRQ não é o arco, é exatamente o ângulo R. Então, eu tenho aqui 6x negativo, ele vai ficar positivo, 9x. 110 menos 2, que vai dar 108. X é igual a 108 dividido por 9. 108 dividido por 9, x é igual a 12. Legal! X é 12, uma solução. Acabei de achar a solução 12. Só que eu preciso do ângulo O. Gente, não esqueça que o ângulo O é igual ao ângulo R, porque ele está enxergando o mesmo arco. Eu venho aqui no ângulo O, 3 vezes 12 mais 2. 3 vezes 12 eu tenho 36. 36 mais 2 eu tenho 38. Logo, as minhas respostas, x é igual a 12 e o ângulo O, 38. Gente, bom estudo. Essa é a primeira parte da correção. Vou fazer um segundo vídeo com a segunda parte da correção.